Durante a Guerra dos Mil Anos em Bleach, temos dezenas de batalhas, algumas realmente marcantes. A batalha que vamos narrar hoje é a batalha do potencial de guerra Kenpachi, capitão da 11ª Divisão Zaraki Kenpachi, contra o Quincy Stanley White da Wonder 8, designado com a letra V, de The Visionary, ou na tradução livre, o Visionário. Seu nome é Graeme Tomiox. De acordo com minhas pesquisas, a pronúncia certa seria algo como Guraime Tumil, mas para evitar qualquer coisa, vamos chamar apenas de Graeme. Essa luta é extremamente marcante no mangá de Bleach, por ser um confronto entre dois dos personagens mais poderosos da obra, um conflito que por muito pouco não destruiu toda a série inteira no meio da empolgação dos dois envolvidos. Agora vamos entender toda essa história e como foi que tudo isso aqui aconteceu. A Tenente Yachiro da 11ª Divisão e a Tenente Izane da 4ª Divisão estavam juntas escondidas no campo de batalha para o tratamento de dois capitães, Kensei da 9ª Divisão e Rose da 3ª Divisão. Enquanto Izane fazia socorros, Yachiro brincava e achava travesseiros e remédios. Izane começou a se questionar como elas ainda não tinham sido encontradas, com toda aquela barulheira da tenente da 11ª Divisão. Foi quando em suas costas apareceu um monstro, repetindo tudo que ela dizia. Ele simplesmente apareceu do nada e sem nenhuma explicação. Yachiro de repente socou aquele monstro, antes mesmo que ele sumisse, mas após isso ela apareceu confusa e foi socada de volta por aquela criatura. Aquele ser se revelou como Quincy V, Genael do Vanishing Point, ou o ponto de fuga, alguém que tem existência que pode desaparecer da visão e da consciência de seu adversário. Quando ele some de novo, Izane esquece da existência do Quincy e se pergunta por que Yachiro estava sangrando. Nisso, o Quincy aparece mais uma vez e novamente se apresenta, recebendo um novo soco de Yachiro. O Quincy então começa a explicar seus poderes. Em sua primeira versão, apenas sua forma física some. Já em sua segunda versão, a sua forma física e sua existência são extintas. Quando atingido em sua segunda forma, assim que sua existência desaparece, aquele que o acertou fica com a sensação de ter atingido algo, mas o que ele atingiu foi apenas o resíduo de uma imagem, e não ele em si. Quando ele vai de sua segunda forma para a primeira, ele consegue atingir o seu adversário sem ser visto permanecendo invisível, assim como ele fez com a Yachiro. O Quincy também consegue da primeira versão para a segunda versão, invertendo os efeitos. Yachiro então começa a adaptar a velocidade de Ginel e acaba forçando Stanley White a usar sua terceira versão, onde ele mantém a sua forma, mas seu adversário esquece a sua existência, o que não adiantou muito já que Yachiro atacou por instinto. Quando Izane questionou o porquê do ataque, Yachiro disse que foi porque aquele ser fez seu coração acelerar. As duas Shinigamis pareciam incrivelmente confusas, sempre esquecendo da existência do Quincy naquele combate. Yachiro então pega sua Zanpakuto e começa a explicar o que era aquele sentimento. Nas palavras dela, abre aspas, é uma sensação meio fria, meio quente e meio feliz. O Ken-chan diz que quando ele se encontra com alguém que faz ele sentir assim, ele apenas fatia sem nem pensar duas vezes. Yachiro diz que como Zaraki não está ali, ninguém se importaria de fazer o papel de fatiar, o que irrita bastante o Quincy, que tenta avançar nas costas dela. Porém Yachiro faz um corte com sua Zanpakuto, onde o Quincy, mesmo usando seu poder, ele finalmente foi acertado e ganhou um corte em seu nariz. Yachiro explica que sua Zanpakuto acerta o adversário independente se desvia ou não do ataque, já que é uma espada copiadora, deixando uma criatura que estava atrás de si se revelar, e esse era o poder de sua Shikai, Sampo Kenju. Com isso, Yachiro tenta cortar o Quincy ao meio, mas concentrando todo seu Ryatsu em um desvio de fuga, ele consegue reagir a uma velocidade que qualquer adversário não conseguiria atingi-lo. Porém do nada, Stanley White começa a dizer não, várias e várias vezes. É quando nas camas onde estavam os capitães Kensei e Rose, aparece o verdadeiro Stanley White V. Esse Quincy misterioso diz que aquele que estava ali era apenas um fruto de sua imaginação. Então aquele Quincy falso entra em desespero e começa a gritar o nome de Graeme, mas era tarde e o Stanley White diz ter esquecido da sua existência e ele simplesmente desaparece para sempre. Graeme continuava ali sentado em cima da cama, é quando ele se levanta e diz que Kensei e Rose já haviam sido mortos. Izane corre até as camas e confirma as boas mortes. Yachiro tenta atacar o Quincy que desvia sem nenhuma dificuldade. Graeme encosta no braço dela e imagina que os ossos dela eram biscoitos, quebrando completamente o braço de Yachiro. Ela tenta até reagir, mas o Quincy agora imagina que todos os ossos do corpo dela eram biscoito, fazendo a tenente quebrar vários ossos do seu corpo ao se mover. Esse era o poder do Stanley White Graeme Tumil. Tudo que ele imagina se torna realidade. Nesse momento, o teto do local explode, e quem entra na sala é Zaraki Kenpachi, dizendo que foi ali que ele percebeu que a Ryatsu de Yachiro estava ficando baixa. Zaraki também chama o Quincy de bosta, se preparando agora para a verdadeira batalha. Zaraki pula na sala e chama a atenção de Izane. A tenente pergunta ao capitão da 11ª Divisão onde estava o Nohana,
Kenpachi diz que Hetsu está morta, e era ele quem a havia matado. Izane então se senta no chão e começa a lacrimejar. Agora Zaraki havia herdado o nome Kenpachi no Hana, dessa vez pra valer. É quando Grammy chama a atenção de Zaraki, o chamando pelo nome completo. Ele observa que Zaraki parecia forte, assim como ele havia imaginado. O Quincy manipula o terreno com sua imaginação e cria um cubo gigantesco, que ele chama de palco. O Stanwhiter explica que aquele poder não era um feitiço ou uma ilusão. Tudo que ele fazia realmente era realidade. Para resumir seu poder, era uma ilusão que se tornaria realidade, assim se nomeando como mais forte da Wonderate e dos Stanwhiters. Então ele dá seu nome para Zaraki, Grammy Tumil, The Visionary, o designado V por Yurrabarra. Zaraki ouve toda a apresentação e diz apenas, e daí, atacando Grammy com sua Zanpakuto, o Quincy deixa seu corpo duro como aço, o que para o ataque de Zaraki em seu ombro. Mas o que ele não esperava é que explicar o seu poder para o Kenpachi, Zaraki simplesmente teria que pôr mais força ao ponto de cortar aço, cortando assim o ombro de Grammy com sua Zanpakuto. Esse ataque de Zaraki deixou as coisas realmente bem mais empolgantes, com o capitão da 11ª Divisão falando que não importaria o que Stanwhiter pudesse imaginar, ele conseguiria cortar com certeza qualquer coisa que ele imaginasse, afinal ele é o Kenpachi. A 11ª Divisão também percebeu a chegada desse capitão ao campo de batalha, e todos ficaram bem empolgados com a chegada de Zaraki. Zaraki percebeu pela barulheira que eles estavam fazendo, com seus subordinados colocando sua vitória já no papo. Nesse momento, Kenpachi percebeu que Grammy já havia se recuperado de seu dano, apenas imaginando se os ferimentos estariam curados. O Stanwhiter declara que quer que o capitão ataque ele toda sua força, ele derrotaria apenas usando sua imaginação. O primeiro ataque de Grammy a Zaraki é usando lava, ele joga ela contra Kenpachi, que dispersa o ataque com sua Zanpakuto, e Yachiro quase foi pega pela lava, o que deixou Zaraki extremamente preocupado. O capitão pede sua tenente se escondesse e saísse do local, mas com os ossos quebrados Yachiro não conseguia se mover, e isso por causa da habilidade do Quincy. Isso acabou incomodando um pouco Zaraki, e ele tentou atacar o Quincy tomando a dianteira do combate. Porém, nesse momento, ele é pego por um cubo de água ficando submerso. Grammy abre uma cratera no chão e joga a água junto a Zaraki dentro desse buraco, o fechando logo em seguida. O Quincy estima que uma hora subterrânea se afogando seria o suficiente para matar o Kenpachi, porém em alguns segundos, Zaraki quebra o chão e volta para a superfície atacando Stanwhiter. Nessa volta de Zaraki para a superfície, ele carregava em seus braços a Yachiro. Como o Quincy estava prestando atenção nele, ele esqueceu da tenente, permitindo que Zaraki a pegasse no colo sem machucá-la. Em seguida, Kenpachi deixa com que Yachiro saísse do campo de batalha para arrumar seu braço e procurar por Izane. Sozinho com Grammy, Zaraki questiona qual era a intenção do Quincy, se ele queria só lutar ou se ele queria algo mais. Afinal, se ele era realmente o Quincy mais forte, provavelmente ele iria querer também enfrentar o cara mais forte local, no caso, ele. Grammy parecia não entender muito bem o que é que o Shinigami estava dizendo, mas Zaraki, já em êxtase de empolgação com aquele combate, avança contra o Stanwhiter novamente. O Quincy então começa a pensar consigo mesmo sobre as palavras que Kenpachi havia dito. Ele nunca quis matar alguém antes ou se sentir superior a alguém. Afinal, ele era isso de forma natural, todos sabiam que ele era o mais forte, porém naquele momento, ele finalmente sentia vontade de matar alguém, e esse alguém pela primeira vez que ele queria matar era Zaraki. Grammy imagina diversas armas e faz elas atirarem contra Zaraki. Pela primeira vez no combate, ele tira suas mãos do bolso, fato esse que observado por Zaraki sai intacto das explosões. Os dois trocam diversos golpes e passam a se sentir bem naquele combate, até que Zaraki novamente acerta seu Zanpakuto no ombro do Quincy. No contra-ataque, Grammy invoca uma mão gigante esmagando o corpo de Kenpachi. Zaraki corta a mão gigante, ao mesmo tempo que o corte no ombro de Grammy se abre. O Quincy nesse momento fica desesperado, já que ele está demorando para perceber os ataques do Shinigami, e sempre que se curava o segundo ataque já estaria vindo, o que não permitiria a ele criar contra-ataques. A vantagem nesse momento era inteira do Shinigami, que acabou fatiando o Quincy várias vezes. Assim Zaraki pergunta, abre aspas, não vai me dizer que você imaginou que ia perder pra mim, né? Grammy, com um olhar assustado, entende tudo, voltando a se recuperar completamente, e agradece Zaraki por dizer o que havia de errado. O Quincy então multiplica seu corpo, criando dois de si mesmo, ou seja, agora tínhamos dois Grammy. O poder da imaginação também havia aumentado, e sem hesitação, o Stanwhiter invocou o meteoro contra a Serite. Sim, o meteoro. Kenpachi fica extremamente empolgado e diz que nunca havia cortado um antes, chamando assim a sua Shikai, no Zarate. O meteoro era grande bastante para passar pela barreira da Serite, tendo poder destrutivo grande bastante para Jugram pedir que reforçasse a proteção de Yurrabarra. Zaraki pula contra o meteoro, empolgado com um sorriso no rosto, e com um único golpe, o meteoro é partido em vários, perdendo totalmente seu poder destrutivo. A Shikai no Zarate libera Zanpakuto de Kenpachi, a transformando em gigantesco machado. Nesse momento, Grammy, aquele que todos os Queens chamavam de monstro, simplesmente chamou Zaraki Kenpachi de monstro, transformando Zaraki naquele que até mesmo os monstros temem como um. Em uma jogada mais esperada, Grammy joga Zaraki no espaço sideral, fazendo todos os fluidos de seu corpo evaporassem.
e que seus pulmões se sentissem pressionados apenas na tentativa de respirar, o tecido de Zaraki provavelmente se deterioraria com o passar do tempo. Porém, novamente, de forma inesperada, podemos ver a Nozarashi passando ao meio do corpo do Stanley Whiter ou partindo em dois. Zaraki novamente lembra o Quincy de que ele se esqueceu de endurecer seu corpo. O corpo do Stanley Whiter vira vários corpos e o verdadeiro recuo do combate. Esses corpos explodem e pegam o Zaraki na explosão. Em seguida, Zaraki sai do meio da explosão intacto e novamente chamado de monstro. Graham, incrivelmente desesperado nesse ponto, deseja ter mais poder que o Zaraki. E é aqui que ele tem um verdadeiro problema. Seu corpo não aguenta o mesmo nível de poder que Zaraki carrega no dele e acaba cedendo, declarando assim a derrota de Graham. Zaraki, observando a situação, diz apenas as seguintes palavras, abre aspas, "Você me transformou em um monstro dentro de sua cabeça, e esse monstro acabou te matando, mas que idiota." Os dois agora frente a frente com o Quincy derrotado, Graham inicia uma explicação, falando que Zaraki não derrotou a sua imaginação e sim o seu corpo. Ele conseguiu imaginar perfeitamente o poder de Zaraki e a sua extensão, porém ele só não conseguiu imaginar que o único corpo capaz de aguentar aquele poder seria o corpo do próprio Zaraki. No fim, o Stanley Whiter assume sua derrota completa, sem dar desculpas. Assumiu que sua própria imaginação foi derrotada também por Zaraki. Assim, o cérebro cai de seu corpo dentro de um vidro. Até seu corpo era pura imaginação. Ele estava partindo agora para um lugar onde não poderia mais imaginar nada. Depois da luta, Zaraki cuspiu sangue. Aparentemente alguns de seus órgãos acabaram feridos durante o combate, e seus ouvidos não ouviam mais tão bem por causa das explosões, deixando apenas o seu sangue no campo de batalha. E bom, essa foi a luta de Zaraki Kenpachi com Graham e Tumio, uma das maiores lutas do mangá de Bleach. Se você quiser ver outras lutas aqui no canal, eu já fiz Ichibe vs Urahara e Nohana vs Kenpachi, então vou deixar as duas aqui nos cards. No mais, obrigado por chegar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!